lar. Um tema importante na expansão que acabou de ser anunciada. Você já teve o sentimento de ficar muito tempo longe de um jogo e quando você retorna, você meio que se sente em casa? Você começa a lembrar por que você jogou aquele jogo por tantos anos? Às vezes, é possível que você sinta o oposto também. Um jogo que sempre foi seu lar, de repente, parece desconhecido. Você já não se sente mais em casa. Eu passei por todas essas fases com o WoW já falei sobre isso aqui em outros momentos também. E agora, numa expansão com muitos slogans de bem-vindo ao lar, nada poderia me fazer me sentir mais em casa do que voltar pra Quel'Thalas. Veja, meu primeiro personagem no WoW foi um Blood Elf, Warlock, e eu passei incontáveis horas na Ilha Andasol, na Floresta do Canto Eterno, na Terra Fantasma, e como aquilo era novo pra mim ainda, quando eu terminava tudo que tinha pra ser feito ali, eu criava outro char e jogava tudo de novo, coisa que eu com certeza não teria paciência pra fazer de novo hoje em dia. Esses lugares foram um dos motivos que me levaram a ler os livros da franquia depois. Por que metade da cidade está destruída? Por que tem uma cicatriz enorme no meio da terra? Essas perguntas me levaram de volta pro Warcraft 3 e eu descobri uma franquia rica em lore, onde muita coisa no mundo tem um porquê, tem um passado, que me mostrou que MMOs podem ser mais do que só PVP ou PvE, mais do que só ação, são RPGs também, e isso enriquece o jogo. Bem, mas a verdade é que tudo isso aqui foi criado em 2007 e já estava muito datado. Nem é possível voar aqui por certos motivos. Então, quantas vezes eu pedi e queria que eles atualizassem esse local? Dessem o amor que a raça mais jogada da Horda merece, mantendo a mesma estética, mas com assets renovados. Com certeza a Blizzard tinha e tem recursos para isso. E agora, esse desejo antigo foi realizado. A Blizzard acabou de anunciar tudo isso e mais do que eu esperava na Midnight, a mais nova expansão do WoW que chega ano que vem. Vamos conversar sobre isso. A Midnight, revelada na Gamescom 2025, ela faz parte da World Soul Saga, que é um arco maior que abrange 3 expansões. A gente tá no meio da saga agora, e tudo que eles mostraram aqui me deixou feliz. Parece até que a Blizzard criou uma expansão sob medida pra mim. Eu nem tava esperando que eu ia sair tão animado pra jogar uma expansão. Eu, aliás, não lembro quando foi a última vez que eu fiquei tão empolgado pra jogar uma expansão do WoW. Vamos dissecar então, quebrar a Midnight em tópicos, começando com as novas áreas, que são um grande atrativo pra mim. Começando com elas, Eversong Woods e Ghostlands sofreram revamps completos. Quando eles começaram a anunciar que esses locais seriam atualizados, primeiro eu fiquei preocupado que eles só fizessem um update ali na capital, em Silvermoon, pois eu fiquei preocupado que Ghostlands fosse esquecida. Mas não, a Blizzard atualizou tudo, fez o trabalho completo. Todo o território conhecido como Quel'Thalas foi atualizado e unido em uma única grande área, chamada justamente pelo nome do país inteiro, digamos assim, Quel'Thalas, que agora vai ser integrada de vez nos Reinos do Leste, sem tela carregando para acessar o local, e finalmente tem voo liberado. Silvermoon, a capital, é claro que também foi atualizada, e com o que eles mostraram, tá parecendo o tamanho de uma Suramar, é a impressão que eu fiquei, pelo menos. Eles mesmos falaram durante a apresentação que a cidade tá enorme. A galera do RP vai amar isso aqui. Talvez o único ponto polêmico disso tudo é que, apesar de ser uma cidade da Horda, Silvermoon vai servir como o hub central da expansão, como se todo mundo tivesse unido para enfrentar o Void. Então, ainda vai ter uma parte da cidade que é exclusiva pra Horda, mas o resto vai ser um santuário com as duas facções juntas. Muita gente não curtiu isso, e eu entendo. Eu até concordo que era melhor criar outra área pra Aliança usar. Antigamente, algo assim seria inaceitável mesmo. Mas cara, por outro lado, vamos ser sinceros aqui também. Facções no WoW estão ali já por mera formalidade, porque elas são icônicas demais pra só se livrar delas. Só que pô, já tem anão na Horda, irmão. A Blizzard deixou de se importar com identidade de facção faz tempo já. Enfim, algumas mudanças no terreno para demonstrar a evolução que a história teve ao longo dos anos foi a remoção da cicatriz da morte, que já curou, e parece que os cristais de fel também já não são mais usados agora. Eu vou sentir falta dos cristais verdes, não vou negar. O tema vermelho com verde combina muito bem, mas eu acho que realmente faz sentido não ter mais. Bem, sobre esse local é isso. Quel'Thalas atualizado virou realidade. Eu não vejo a hora de poder jogar e ver a nova campanha, ver como é que eles deixaram tudo isso. Mas não é só a nova Quel'Thalas que vai chegar não, tem uma outra área nova que é bem conhecida no lore também, Zul'Aman. Esse local não existia no mundo aberto ainda, era apenas uma raid durante o The Burning Crusade, mas que agora também vai ser adicionada no mundo, usando a estética que você viu na raid, mas vai bem além disso. Aqui, é claro, é o lar do Império dos Troll Amani, antigo inimigo dos Blood Elves, e eles atualizaram o modelo dos Amani. E com isso, é claro que os players já estão se perguntando se os Amani por acaso não vão virar uma nova raça aliada em algum momento. Ó, tem anão na Horda. Então,
Eu não duvido nada que daqui a pouco tenha Troll na Aliança também, que eles cheguem como uma nova raça neutra pra todo mundo. Os Amani estão tendo seus próprios problemas com as forças do Void e, pelo visto, a gente vai ajudar eles. O território aqui foi descrito como uma floresta antiga, com montanhas altas, com um clima temperado, muita chuva e templos dos Loas que eles adoravam no passado, porque parece que hoje em dia eles meio que abandonaram essa prática e isso faz parte do plot que a gente vai explorar aqui. Depois, a gente tem Harandar, que é o lar dos Haranir, a nova raça dessa expansão. A gente já vai falar sobre ela também. Esse local foi descrito como uma selva primitiva, uma selva fúngica bioluminescente, onde as raízes das World Trees se conectam. Eu acredito que isso é novo no lore. Interessante que a Blizzard diz que essa área não é conectada a nenhuma outra, mas que os Haranir viajam pelas próprias raízes das árvores para diversos lugares em Azeroth. Os territórios dessa expansão estão me passando uma vibe meio cataclismo, onde não tem um continente novo, mas vários territórios independentes. O que, por sinal, se toda a expansão eles quiserem aproveitar para atualizar algum local icônico, igual eles fizeram com Quel'Thalas, eu não vou reclamar. Seria uma forma de modernizar o jogo. E algo bem relevante no lore, eles falaram que dentro de Harandar existe um local chamado Rift of Alm. Bem, isso me levou de volta por Lídio, a gente enfrentou os Avios nesse local. E eles ainda falaram que aqui, a deusa deles gera criaturas que ela sonhou, às vezes coisas sinistras. Essa área parece ser a mais misteriosa da expansão e parece que eles estão usando esse local para introduzir um novo lore, provavelmente já pensando em novos plots até para a próxima expansão, o The Last Titan. E por último, mas não menos importante, temos a área final, que acredito que é a área do endgame do primeiro patch também, o Void Storm. Esse local não é nem em outro continente, é um mundo separado de Azeroth já logo no começo da expansão. Um mundo misterioso e caótico, dominado completamente pelas energias do Void. A descrição do local é que tudo tá faminto, tudo quer ganhar poder, ficar mais forte, para devorar o próximo alvo. Aqui também é a base de operações da Xal'atath, um mundo que ela chama de lar, e vai ter uma raid aqui com 6 boss. Outro plot que a gente vai estar vendo aqui é que nós vamos enfrentar as forças do Void, das sombras, com a ajuda do Exército da Luz. Eu imagino que um dos propósitos dessa área é ajudar a gente a conhecer melhor o lore da Xal'atath, a backstory dela. E essa área também traz novas criaturas do Void junto com a expansão. Parece que a Blizzard está criando uma hierarquia pro Void, mais organizada. O que eles já tinham, para outras forças cósmicas, como a Legião Ardente, agora eles estão fazendo com as forças da sombra também. Estão catalogando os inimigos. Eles falaram que toda criatura aqui tá sempre faminta e quer devorar qualquer criatura menor e mais fraca. Já criaturas que eles chamaram de Dominar são diferentes, são muito mais inteligentes e estão no topo da hierarquia. Certo, mas o atrativo da expansão não é somente as novas áreas, tem alguns sistemas interessantes chegando também, conteúdos com foco evergreen, ou seja, são mantidos de uma expansão para outra. E assim, aos poucos, o WoW vai crescendo em escopo e conteúdo. Vamos começar com o novo sistema de Prey, que é um sistema que não está sendo muito comentado, mas eu achei bem legal, assim como foram as Delves na Guerra Interna. Quando eu falei sobre o WoW ano passado, depois de ter ficado 4 anos sem jogar e experimentado diversos outros jogos, MMOs, eu falei que o único conteúdo que eu sentia que o WoW tá devendo ainda é conteúdo de mundo aberto. Não que não tenha, mas conteúdo mais interessante mesmo. Até tem bastante coisa pra fazer no mundo, mas é tudo meio brain dead, digamos assim. Os conteúdos bons do WoW são quase sempre instanciados. Só que o WoW tem um mundo lindo, eu acho um desperdício não usar melhor isso. Bem, o novo sistema de Prey parece que é melhorar justamente isso, e eu me surpreendi com a Blizzard trazendo algo assim tão rápido, logo depois de trazer Delves, que foram um baita sucesso por sinal. Então dá pra ver que eles estão querendo melhorar o que falta. Prey, ou presa em português, é um sistema opcional que você ativa ou desativa como se fosse um War Mode, só que no caso é PvE, que te permite caçar alvos especiais em Azeroth. Vai começar só com as áreas novas da expansão, mas eu não vou ficar surpreso se no futuro eles expandirem isso para as outras áreas do jogo também. Mas o tchan aqui é o seguinte, não é só você que caça o alvo vai caçar você também. Você vai estar fazendo qualquer atividade pelo mundo e do nada o boss vai aparecer e te atacar. Que me lembrou na hora, o sistema Nemesis do Shadow of Mordor. Mas, claro, vamos ver na prática, não acho que vai ser tão elaborado assim. O que eles falaram é que eles querem que seja algo imprevisível, que gere surpresa. Não é pra ser uma quest onde você vai, mata o alvo no local e acabou. E a forma como eles escreveram parece até uma luta meio anime, você não vai matar o alvo de uma vez. Você vai ter várias lutas contra o mesmo alvo, dependendo da dificuldade, como se fosse seu rival que você está caçando e te caçando, até terminar em um duelo final mais elaborado. Foi assim que eles descreveram.
Nesse sistema você tem 3 níveis diferentes, como se fosse uma raid. Tem Prey no modo normal, Hard e Nightmare. No Hard, no Nightmare, os boss começam a ter tormentos, habilidades adicionais. E nesses modos você só pode enfrentar o boss sozinho. No modo normal, outros jogadores podem te ajudar. E claro, né, como todo conteúdo vai te dar recompensas, cosméticos exclusivos desse conteúdo, montarias, mas confirmaram que também vai ter recompensas de poder. Inclusive vai também dar recompensas no Great Vault, até o Tier Hero. Então, na guerra interna, jogadores solo ganharam pela primeira vez na história do WoW conteúdo que dava poder com as Delves. Jogadores solo começaram a ter sua própria progressão no jogo. E agora esse perfil de jogador vai ganhar mais um conteúdo com o sistema de Prey. Aquilo que eu falei sobre o WoW no ano passado continua. O WoW tá virando um MMO muito eclético no tipo de conteúdo que ele oferece. Não tem muito tempo, quer jogar solo? Hoje existe conteúdo pra você, com esse novo sistema de Prey e com as Delves. Inclusive, eu gosto muito do boss Nemesis das Delves. Virou basicamente um desafio como se fosse uma Mage Tower fixo toda a temporada, com uma montaria exclusiva só pra quem matou o boss durante a temporada. Podia ser umas montarias mais bonitas, né, Blizzard? Mas tudo bem, eu tô aceitando. E já que a gente tá falando de Delves, todas as áreas que eu mencionei terão suas próprias Delves. Cara, ter Delves em Quel'Thalas é muito legal. A expansão vai começar com 10 Delves novas e algumas serão Delves em ambientes abertos, não vai ser só em cavernas dessa vez, onde você pode até usar montarias. Inclusive o seu novo companheiro ou companheira de Delve nessa expansão será a Valeera Sangnar, personagem popular, ela é bem antiga no lore. Bem, mas tem mais uma coisinha chegando na Midnight. Teve tanta coisa anunciada nessa expansão que por um momento eu até esqueci de uma das maiores novidades, porque até já tinha sido revelado meses atrás. Casas. Olha, dos MMOs estabelecidos, eu acho que o WoW é o último a adicionar alguma forma de player housing. E não me veio falar guarnições, cara, isso aí não conta. O motivo parece que era por conta de limitações no código, né? Afinal, o WoW já tem mais de 20 anos. Só que eles andaram trabalhando para remover essas limitações, e isso não é só para casas não, mas muitos sistemas que chegaram nos últimos anos, como Warbands, fazem parte de uma iniciativa maior nos bastidores para modernizar o WoW, finalmente. E a gente tá vendo os resultados, eles estão trazendo coisas interessantes no WoW nos últimos anos. E apesar de ter demorado tanto, dá pra ver que eles pesquisaram bastante, porque o sistema de casa tá parecendo bem legal. Com você tendo liberdade pra adicionar os objetos da forma que você achar melhor, na posição que você quiser, e dá até pra ajustar o tamanho e mudar a cor de cada mobília. E eles falaram que isso é mais um sistema evergreen que vai continuar sendo atualizado para sempre de agora em diante, adicionando mais mobílias, decorações e até mais estilos de arquiteturas em cada expansão. E o legal é que não vai ser só uma casa instanciada e isolada, mas vai existir bairros ou vizinhanças. Então, você compra uma casa em um bairro que é dividida com outros jogadores, com até 50 jogadores. Esses bairros podem ser só de amigos, ou pode ser um bairro privado só para sua guilda, ou um bairro público com jogadores aleatórios. E além disso vai ter atividades compartilhadas para os moradores da vizinhança, e um próprio sistema de renome para casas. Então assim, não tenho o que falar, isso é um positivo, enriquece o jogo, com mais atividades agora, além daquelas que já existiam. O WoW sempre teve uma comunidade de RP forte, e também tem muito jogador casual. E por muitos anos eu via só conteúdo para jogadores hardcore, a galera da raid mítica sendo adicionada no jogo. De uns anos pra cá isso tá mudando. Então, eu tenho certeza que isso aqui vai ser bem popular. Vai ser mais um grind no jogo pra ir atrás de mobílias, sendo que o WoW já tem um catálogo de cosméticos absurdos, imagina agora com casas. A única coisa que poderia estragar isso aqui é se eles colocassem tudo pra casa atrás do cash shop, se fosse tudo com dinheiro. Mas eles já falaram que não vai ser assim, apesar que parece que vai ter algumas decorações monetizadas também. Se for algumas, né, e a maioria você adquirir jogando, beleza, tranquilo. Eu espero que eles tenham bom senso que eles vão fazer com isso. O sistema de casas, por sinal, vai chegar antes da expansão em si. Quando chegar o update 11.2.7, já vai liberar as casas para quem comprou a expansão. E só para terminar aqui o tópico de sistemas, acredite se quiser, vai ter alguma novidade para PVP também. Tem uma nova BG, Slayer Rise, baseada na área do Voidstorm, de 40 contra 40, inspirado em outras BGs épicas como Alterac Valley. Só que o local dessa BG também vai existir no próprio mapa da Voidstorm. E para quem ativar o PVP no War Mode, vai ter várias quests de PVP aqui nessa região. Eles estão querendo encorajar mais o PVP de mundo aberto. Inclusive os NPCs de Gear para PVP ficam aqui. Além disso, eles querem ajudar mais jogadores a aprender o PVP. Criar um modo de treino chamado Training Grounds, para você conhecer os mapas, aprender as regras e lutar contra bots, que eles falaram que tem uma IA mais esperta do que aquelas que a gente já conhece, para você ir pegando o jeito e depois lutar contra os jogadores mesmo. Certo? Mas vamos falar também da nova classe, ou melhor, a nova spec,
e também da nova raça. Cara, essa expansão eu meio que sinto que eles estão me mimando no WoW, porque adivinha quem é meu main no momento? É um Demon Hunter. E vai chegar uma nova spec com o tema dessa expansão, com o tema de sombras, o Devourer. Essa vai ser uma spec mid-range, ou seja, não é melee, mas também não vai ser como um mago, e parece ter um combate bem dinâmico também. Você ainda se transforma num sósia do Illidan, mas agora com tema de Void, e a diferença é que não é baseado em cooldown, então você não tem um tempo fixo para ficar nessa transformação, mas sim em energia, então você tenta se manter nessa forma o maior tempo possível. E quanto mais tempo você ficar, mais dano você causa. Ele tem uma habilidade especial também chamado Collapsing Star. Parece basicamente uma Genkidama de Void. Essa spec ela parece bem legal, e o jogo tava precisando mesmo de mais classes com tema de sombras. Mas eu acho que esse é o único ponto que eu sinto que essa expansão poderia ter sido melhor. Eu acho que cabia muito bem uma classe nova com tema de Void. Afinal, hoje, se você quer jogar com alguma coisa relacionada às sombras, você tem basicamente Shadow Priest e, sei lá, algumas habilidades do Warlock. Só que quando você pensa nos temas e forças cósmicas do WoW, nas classes, as outras estão bem mais servidas. Praticamente todas têm pelo menos uma classe própria no jogo. Pra Luz tem Paladinos e 2 specs de Priest, Fel tem 2 classes, Vida tem Druida, Morte tem DK, já Sombras, que é um dos temas mais antigos do WoW e bem importante, só tem 2 specs agora. Eu já criava uma classe com uma spec mais sombras mesmo, estilo que a gente viu com o Dimensions agora, bem tema de Void Lords, e outra spec mais pestilência sombria, com tema de deuses antigos. Ô Blizzard, se estiver precisando de um designer aí pra classes, meu e-mail tá na descrição. Mas enfim, pelo menos chegou o Devourer pra fazer companhia pros Shadow Priests. Também tá chegando uma nova raça aliada, que vai ser uma nova raça neutra, podendo ser tanto aliança quanto horda. Esse é um povo que apareceu pela primeira vez durante a Guerra Interna, é recente. Parece uma mistura de elfo com troll. A Blizzard descreveu eles justamente como nem um elfo, nem um troll. Algo no meio ali. Muita gente fala que é inspirado nos Na'vi do Avatar, e realmente parece. É algo que tem muita ligação com natureza, especialmente com as World Trees, as Árvores Mundo, que, como eu falei, Harandar, o território deles, é onde as raízes dessas árvores se encontram. E durante o evento eles mencionaram algumas vezes a conexão deles com essa deusa, sem dizer quem é. Tá parecendo um pouco os Elfos Noturnos com a Eluna, mas com outra deusa, aparentemente. E eu me pergunto se essa deusa na verdade não é só Azeroth. O território deles é para ter bastante bioluminescência, e isso é refletido na customização do personagem, com opções de pinturas bioluminescentes também. Por sinal, a customização dos Haranir parece boa, com bastante variedade. E eles podem ser druidas também, com seus próprios modelos. Um deles é um pangolim. Bem, no geral é isso, esses são os pontos de destaque pra mim, só que eu nem mencionei tudo ainda. Tem outras coisas que eu posso trazer brevemente aqui, como a Blizzard falou que tem uma experiência atualizada para novos jogadores e para jogadores retornando, além de vários updates de qualidade de vida. Várias funções que antes você precisava de um addon, agora já vai existir na própria interface do jogo. Uma das melhorias que eu mais curti foi um update no sistema de transmog. Agora você pode definir uma aparência por slot e não por item. Então, quando você muda uma peça, você não vai mais precisar ficar mudando a aparência toda vez. Pode trocar de itens à vontade, sem mudar a aparência do personagem. E ainda vai poder ter transmogs que mudam dependendo da atividade. Então você vai poder salvar um preset para raids, outro para quando estiver na sua casa, outro para quando você muda de spec, outro para delves, e o jogo já muda a aparência do personagem automaticamente para você. Num jogo que tem tantos colecionáveis, isso aqui é uma bela adição. E cara, é isso, eu acho que vocês perceberam que eu gostei da expansão até agora, né? O WoW conseguiu, ele me fisgou de volta. A Blizzard, ela pegou quase todos os meus temas favoritos do jogo e colocou tudo na mesma expansão, ainda trazendo sistemas que eu nem tinha pensado que eu gostei. Então eu não lembro da última vez que eu fiquei tão animado pra jogar uma nova expansão do WoW. Se eu falasse isso pra mim mesmo alguns anos atrás, eu não ia acreditar. Naquela época entre BFA, Shadowlands, eu tava totalmente desacreditado com o futuro do jogo. E a minha bronca com o WoW no passado é que eles eram muito acomodados. Eles só faziam a mesma coisa, nunca saíam da zona de conforto deles. Ou quando traziam um sistema que todo mundo gostava, como foram as armas artefatos no Legion, depois eles deletavam na expansão seguinte, não davam continuidade. Olha a diferença de mentalidade dos devs hoje em dia. Eles estão trazendo coisas que realmente agregam, que apelam para um grupo maior de jogadores e focando em conteúdo evergreen, mantendo de uma expansão para outra. Eu já tô jogando esse patch atual em Karesh, achei a Guerra Interna uma expansão ok, não foi minha favorita, mas também não achei ruim. E ainda por cima tem mais uma coisa muito legal chegando, que é o Legion Remix, que vai de outubro até janeiro, com alguns cosméticos imperdíveis também. A única parte triste de anúncio de novas expansões do WoW é que ela só vai chegar no ano que vem, elas demoram pra lançar.
Então, se fosse seguir o histórico, só daqui um ano, na verdade, lá por agosto. Mas eles já confirmaram que não vai demorar tanto. O alpha começa já nas próximas semanas, e aí vai ter muita coisa pra descobrir. Mas o lançamento da expansão em si foi confirmado que vem na primeira metade de 2026, no máximo até o dia 30 de junho, mas talvez até antes. Bem, é isso, meus caros. Me deixe saber nos comentários o que você achou, curtiu as novidades, vai jogar essa nova expansão do WoW. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e eu vejo vocês na próxima.